Sejam todos bem-vindos, os presenciais e os que estão online. O assunto hoje é sobre nefrologia, doença renal diabética e o clássico e as atualidades. Justamente para nós é muito importante essa segunda parte das atualidades, porque é uma das coisas da gente se manter bem informado com o que Boa tarde, me escutam bem aí no Zoom? Doutora Marisa? Sim, doutor, pode continuar. Tá bom, Eu tá acho ótimo. que a doutora Então, Marisa caiu. tá. Obrigado pela presença aí no Zoom, pela presença aqui, o pessoal que está no anfiteatro. Meu nome é José Mauro, obrigado pelo convite para participar dessa reunião clínica. E a ideia hoje é tentar falar um pouco de atualidades de doença renal diabética, né? O que tem de clássico, aí a gente vai passar rapidamente, nesses 40, 50 minutos, e o que tem de atualidades. Então, eu preciso ligar, acho que eu preciso ligar aqui, não sei se está ligado. Está ligado. Pronto. Obrigado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, então, esses são dados antigos, para vocês saberem, né? São dados lá da década de 80 e boa parte da 90, dizendo que quem tem doença renal diabética, né, tem um acometimento renal pela perda de proteína na urina de 2 a 5% por ano. Se a gente olhar um tempo suficiente, a gente vai ver que 20 a 40% progridem para a doença renal diabética, naquela época chamada de nefropatia diabética. E que mais ou menos metade desses com doença renal diabética, antigamente chamada nefropatia diabética, progridiriam para doença renal crônica, antigamente chamada de insuficiência renal crônica. São dados antigos, né? O dado também do Parvin, Lewis, Remuse, caras que escreveram muito sobre diabetes nesse estudo observacional, com mais de 24 mil diabéticos tipo 2, numa idade de 60 anos, olhando esses pacientes por 7 anos ou mais, eles viram que mais da metade dos pacientes desenvolve algum grau de albuminúria, seja acima de 30 a 300 miligramas por dia, ou mesmo mais que 300. E se a gente for ver esses dados antigos do demanda, a gente vai ver que 21% desses pacientes, em 7 anos, têm algum grau de disfunção renal crônica. Mas esses dados são antigos. E como é que está hoje? Esse é dado recente. Esse é o estado da arte da doença renal diabética. Se a gente entender que tem aí 7 a 10% de diabéticos no mundo, né, é um número meio grosseiro, alguns falam 9%, mas tem uma estimativa aí de que hoje no planeta Terra a gente tem em torno de 537, alguma coisa assim, milhões de pessoas vivendo com diabetes. A maioria deles tipo 2, né, e em menor quantidade o tipo 1. E acredita-se ainda, mesmo hoje, que 3 a 4 de cada 10, ou seja, 30 a 40%, vão desenvolver ao longo da vida a doença renal diabética. E que metade desses que desenvolvem podem progredir com uma falência, a doença renal crônica, mas boa parte desses desenvolve também a doença aterosclerótica, cardiovascular grave o suficiente, muitas vezes, para levar ao óbito. A maioria vai por aqui, por esse caminho, e uma menor parte acaba indo para a Zita lá e para os outros centros de diálise, e a gente tendo que fazer diálise crônica. Então, por que acontece isso? Dado recente também. A partir do momento em que o sujeito tem albuminúria, é um momento em que tem mais gente que morre por causa disso do que evolui para macroalbuminúria ou evolui para elevação de creatinina e doença renal. Então, embora exista uma prevalência muito grande de doença renal no diabetes, boa parte deles acaba morrendo antes de evoluir para uma necessidade dialítica ao longo da vida. Isso porque a gente já sabe há muito tempo que ter doença renal, aqui visto como albuminúria, macroalbuminúria, ou mesmo microalbuminúria, ou mesmo uma insuficiência renal, uma disfunção renal com queda de filtração sem presença de albuminúria, para cada aumento da perda de função, maior é a chance de morrer de doença cardiovascular. Mesmo se eu não tenho albuminúria e evoluo com doença renal, ou se eu tenho microalbuminúria, mesmo com a função renal preservada, eu tenho um risco aí relativo de quase 2 vezes mais de morrer ao longo da vida. Dado antigo já, de mais de 10 anos, aqui,
todas as causas de mortalidade aqui em cima e aqui doença cardiovascular. Aqui a gente tem a filtração e aqui a gente tem a albuminúria, mostrando que para qualquer queda de filtração, qualquer paciente, mesmo não diabético, ele tem um aumento da mortalidade, certo? Ou o aumento da albuminúria. Isso de qualquer causa de mortalidade ou mortalidade cardiovascular. Mas se a gente olhar em vermelho o diabético, essa ordem de grandeza é maior para qualquer ponto da curva. Então, isso tudo parece que acontece em maior intensidade para o diabético. Então, rapidamente para vocês, alguns aspectos mais atuais de terminologia, fisiopatologia, um slide de patologia, trajetórias clínicas e o que tem de prevenção e tratamento hoje e perspectivas. Então, alguns fatos, tá? Não teve muita mudança na prevalência da doença renal diabética, como mostrei para vocês, mas a albuminúria parece estar mais em queda, enquanto uma doença renal crônica, mesmo com albumina na urina normal, está aumentando. De maneira que nos últimos 20 anos, essa entidade doença renal crônica com excreção normal de albumina na urina tem sido cada vez mais reconhecida, principalmente no tipo 2. Olha que dado interessante, a doença renal diabética, apesar disso tudo que eu falei até agora, ela é subdiagnosticada. Nos Estados Unidos, 10% das pessoas que têm doença renal estágio 3, ou seja, com esse grau de filtração, elas têm consciência da sua condição médica, da sua condição clínica. Se a gente olhar estágios mais avançados de doença renal crônica, isso é maior, claro, 60% das pessoas que sabem que tem uma filtração menor que 30 por acometimento renal do diabetes, elas têm esse conhecimento, mas só 60%. Deveria ter 100%, não sei por que não tem. E se a gente olhar o rastreamento que os médicos fazem de doença renal crônica, pessoas que são diabéticos tipo 2, isso é ridículo, né? Só 50% dos pacientes tipo 2 nos Estados Unidos recebem anualmente a pesquisa de albuminúria ou a pesquisa de um clearance, uma taxa de filtração glomerular, para ver se o paciente tem doença renal diabética. Todo paciente que descobre um diagnóstico de diabetes tipo 2 na idade adulta deveria ter anualmente ou bianualmente a pesquisa disso, e mesmo num país rico, metade só desses pacientes recebem isso. Não acho que seja muito diferente no nosso país. Os fatores de risco para doença renal diabética e sua progressão, e que são os mesmos, né, tanto para evoluir com doença renal como a progressão da doença renal, incluem, a gente sabe há muito tempo, hiperglicemia, hipertensão mal controlada, uma história familiar de doença renal crônica na família, um acesso limitado à saúde, né, essa inequidade de acesso determina mau prognóstico, tabagismo, obesidade é bem caracterizado, idade avançada. Eu vou comentar para vocês o papel que você ter uma IRA determina na evolução da tua doença renal crônica. O Global Burden of Disease, que publica no Lancet a questão da carga das doenças no mundo, mostrava que a doença renal ela respondia em 20º lugar como carga de doença no mundo. Carga, custo, mortalidade, importância de recursos humanos e financeiros. Isso já aumentou para 12º, alguns falam que a doença renal nos próximos 10 anos vai ocupar os top 5 de problemas mundiais de carga de doença. E isso, boa parte disso é carregado pela doença renal diabética. Mais um detalhe, no meu tempo de garoto, quando eu estudei, a gente chamava de nefropatia incipiente, aquele sujeito que tinha filtração normal, mas já tinha albuminúria. Seja ela micro, acima de 30 miligramas, ou quando ela já estava com macroalbuminúria, acima de 300 miligramas. Hoje a gente até não fala mais em microalbuminúria e macroalbuminúria. Fala em moderada e importante. A gente chamava de nefropatia diabética instalada quando você tinha presença de albuminúria importante, acima de 300 e com perda da filtração. E hoje a gente tende a usar mais o termo doença renal diabética para falar de alguém que tem um acometimento renal e tem diabetes. Por quê? Porque nem sempre eu vou encontrar aquilo que na patologia a gente chamava de glomerulosclerose diabética. E a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Patogênese. Nos últimos 20, 30 anos, a gente tinha esse quadro muito bem desenhado na nossa cabeça. Alguém que vive com hiperglicemia, por questões do próprio hiperglicemia, mediado por peptídeos vasoativos, determina uma hipertensão glomerular, uma hiperfiltração, uma hipertrofia nos glomérulos, que são as unidades filtrantes dos nossos rins. Isso leva a uma agressão mecânica. Essa agressão mecânica determina depósito de matriz. Ao mesmo tempo, a hiperglicemia por produtos avançados de glicosilação avançada, estresse oxidativo também determina aumento da matriz. A própria diabetes, essa agressão mecânica e outros determinam lesão em praticamente todos os compartimentos do rim, endotélio, podócito, célula mesangial. Existe uma inflamação que a gente aprendeu que acompanha a doença renal diabética, que também ajuda nessa progressão,
E tinha um papel que todo mundo sabe que é central da angiotensina 2 e de uma citoquina chamada TGF-beta na determinação de todos esses processos. Já é um cenário muito complicado essa fisiopatologia, né, para a maioria das pessoas. Mas a gente aprendeu isso, a gente aprendeu a bloquear a angiotensina 2, tá? E isso determinou um entendimento da evolução da doença. Então a gente sabia que se eu sei o meu início do diabetes, eu tenho aí entre 5 a 10 anos para desenvolver uma microalbuminúria. Claro que se eu cuidar da minha doença melhor, a chance diminui, mas se eu tenho um tratamento que não é tão adequado, eu posso, em questões genéticas, eu posso ter microalbuminúria, né? Isso está relacionado com alterações que são precedidas por alterações funcionais e corresponde à alteração da membrana basal glomerular. E ao longo dos próximos anos, eu vou inexoravelmente desenvolver hipertensão, e em algum momento, entre 10 a 15 anos ou até 20 anos, eu vou desenvolver elevação da creatinina e, por fim, evoluir com doença renal crônica. Isso é bem conhecido, né? A gente sabe disso há bastante tempo. Isso gerou um tipo de gráfico como esse, né? Que a gente sabe que em algum momento eu hiperfiltro com diabetes, isso em algum momento perde a minha capacidade de reserva funcional e o meu clearance começa a cair, e isso coincide geralmente como começa a ter proteinúria, albuminúria no rim, certo? A albuminúria chega a níveis elevados, que podem ser níveis nefróticos, e quando a minha filtração vai caindo, essa albuminúria acaba caindo também, quando eu perdi boa parte da minha massa renal e eu preciso dialisar. O que a gente quer quando a gente tiver um diabético? Até de preferência, até antes de chegar no nefrologista. A gente quer que o sujeito faça isso, né? Que eu consiga preservar a filtração dele, e para que, se ele tiver uma queda pela doença renal, pelo acometimento do diabetes no rim, que isso se faça com o slope da curva mais suave, né? Jogando isso para frente e diminuindo os eventos cardiovasculares que se acompanham. Geralmente um diabético, depois que tem albuminúria, depois que tem queda de filtração abaixo de 60, caracterizando a doença renal crônica, ele vai ter uma perda de 3 a 5 ml por minuto de filtração por ano. E a gente quer que isso diminua para 2, 1,5, e eventualmente você estacione essa evolução, né? Por que acontece isso? Falando um pouco de fisiopatologia. A gente sabe há muito tempo já que existe uma associação entre controle ruim de diabetes, aqui embaixo pela hemoglobina glicada, e espessamento da membrana basal. Por que a glicemia faz isso? Se a gente jogar a glicose no meio onde tem uma célula fibroblasta incubada, aumenta a expressão de TGF-beta. Se a glicose foi incubada, se a célula tubular foi incubada com meio rico em glicose, também aumenta a expressão de TGF-beta, um mediador, uma citoquina profibrótica. E a mesma coisa com a célula mesangial. Então, glicose, meio rica em glicose, determina processos profibróticos. De maneira que a fisiopatologia nos últimos anos, para fazer uma história longa, curta, ela vem ficando cada vez mais complexa, e a gente vem descobrindo cada vez mais atores que participam da mediação dessas alterações que levam à doença renal diabética, sejam alterações hemodinâmicas, seja pela própria ativação do sistema renina, angiotensina e fenômenos downstreams, a isquemia e inflamação e o estresse oxidativo. Então, novos atores, novos mediadores, eu não vou aborrecer vocês com essa sopa de letrinhas, mas isso lá na frente vai ter importância, porque provavelmente muitos desses podem ser uma janela, uma oportunidade para a intervenção terapêutica. Tá bom? E a coisa tem ficado cada vez mais complexa. Não quero também chatear, aborrecer vocês na hora do almoço com isso, mas além das alterações hemodinâmicas e metabólicas que o diabetes determina no rim e outros órgãos, com todos aqueles atores, isso determina uma sinalização intracelular, ativação de uma resposta de mediadores intracelulares e transformações epigenéticas no fatores de transcrição, alteração pós-transcricional, ou seja, um remodelamento da cromatina, de maneira que muitas vezes tem uma memória do diabetes por anos e décadas do que aconteceu com ele na primeira infância, nos primeiros 10, 20 anos de diabetes. Então, ainda que eu lá na frente consiga tratar e corrigir a hemoglobina glicada, ainda assim eu posso determinar alterações cromatínicas que perduram por muito tempo, determinando inflamação, proliferação, angiogênese e as complicações macro e microvasculares que a gente conhece. Inflamação e diabetes, de onde que vem isso, né? O diabético é um doente inflamado, é isso? É isso, basicamente. Já se sabe há muito tempo. Esse é um artigo do professor Zatz, da USP, que mostra que o meio de diabetes no modelo experimental determina no rato uma ativação do NF-κB, um fator de transcrição aqui, o P65 no glomérulo, olha como fica bem diferente. E isso determina esclerose glomerular. Tanto é isso que, há 10 anos antes, o professor Zatz já tinha pegado aqui o Ricardo Timura, que era um aluno de doutorado, e tinha dado micofenolato para os ratos, um imunossupressor. Isso determina a diminuição da progressão da doença renal se eu faço uma imunossupressão no rato diabético, para diminuir a progressão da doença renal. A gente não faz isso na prática, porque ninguém vai dar micofenolato para um diabético.
mas é só uma prova de conceito. Esse trabalho eu ajudei a fazer lá nos anos 2012 com a Silvia Titan, que hoje está na Mayo Clinic, né, uma nefrologista, mostrando que proteínas, quimiocinas urinárias tipo MCP1 estão aumentadas e são fatores independentes para determinar a progressão de maus desfechos renais em pacientes diabéticos comparado a um grupo que tem o MCP1 mais baixo. Então, mostrando que o MCP1, a proteína quimiotática de macrófago, está excretado na urina. Mas não é só ele. Cada vez mais a gente tem visto que existem outros mediadores pró-inflamatórios. KIM1, que era muito estudado em injúria renal aguda, né, está aumentado na doença renal diabética. E fator de crescimento que diminui durante a doença renal diabética, uromodulina, que é a proteína de Tan-Rosfal, mas nada se compara ao papel que a albuminúria tem como marcador de maus desfechos quando eu desenvolvo doença renal. Tá? Esse é um trabalho interessante porque eu falei para vocês, o diabético ele pode ter uma IRA. E o que acontece? Esses autores pegaram 16 mil pacientes, 9.400 deles com diabetes, seguiram por 8 anos e olharam nos prontuários o que acontecia quando eles tinham uma IRA documentada. E perceberam que o diabético tem mais chance de ter IRA, diabético tipo 2 versus controles. E quando eu tenho uma IRA, isso acontece em qualquer paciente, mas no diabético a perda da função renal é pior, e quando eu tenho IRA, eu mudo o slope da curva e piora a minha progressão da função renal. Por que será isso? Quando eu tenho uma IRA, um processo isquêmico no rim, por uma cirurgia cardíaca, por uma sepsis, e eu interno por isso, esses autores mostraram na coorte CRIC que aumenta em 23%, 10%, 13%, proteínas, mediadores que até então a gente só relacionava com IRA. Receptor solúvel de TNF1, receptor solúvel de TNF2 e o KIM1, que só se falava em KIM1 quando a gente falava de IRA, mostrando que é uma proteína, Key Injury Molecule, que é responsável pela resposta para injúria tubular. E não, e você vê que esses mediadores aumentam ao longo do tempo se você sobrevive a uma injúria renal aguda, num doente renal crônico com diabetes. De maneira que hoje a gente sabe que existem várias classes de mediadores inflamatórios, que estão aqui representados por classes, e aqui os atores que participam desse processo, que são potencialmente medidas de potencial benefício no futuro se você conseguir bloqueá-los. E mais recentemente isso não para de crescer. Eu não estou aqui para esgotar o assunto, mas só para mostrar para vocês tudo paper do ano passado, e só em revista de alto impacto. Estamos falando aqui das melhores revistas, mais conceituadas revistas de nefrologia, onde você mostra que hoje a angiopoetina 2, que era uma proteína que a gente só falava em sepsis, né, para dar SARA na sepsis, não, ela está relacionada com aumento de fibrose em diabético com doença renal crônica. Proteínas relacionadas ao retículo endoplasmático e a conversa dele com a mitocôndria, mostrando que isso aí determina mais fibrose no rim. A gente voltou lá no endotélio para ver as fenestras do endotélio, mostrando que tem uma proteína que está baixa quando você tem doença renal diabética, que determina uma perda da densidade das fenestras e alteração de permeabilidade e maior risco de progressão. E mais recentemente, também no rim, está muito na moda em outras áreas do conhecimento, o papel da microbiota. Então, mostraram que se eu tenho uma microbiota predisposta a uma alça intestinal que vaza, né, produtos inflamatórios de bactérias, isso pode determinar maior risco de progressão da doença renal diabética. Então, nada não me espantaria no futuro se a gente descobrisse que boa parte do que determina a doença renal diabética em algumas pessoas seja a alça intestinal e o que eu tenho de flora intestinal. Outro aspecto importante também que não pode deixar de mencionar é a questão da pressão arterial, né? Praticamente todo mundo que tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, e que evolui com insuficiência renal ou mesmo proteinúria, vai ficando hipertenso, de maneira que quase 100% desenvolvem hipertensão ao longo da vida, principalmente se tiver algum grau de disfunção renal crônica. Né? Também se sabe há muito tempo, desde esses estudos de coortes do PAV, né, na década de 90, porque foi publicado em 2001, mostrando que para qualquer nível de controle de hemoglobina, mesmo que eu tenha um controle rigoroso ou mais permissivo, rigoroso não, né, um pouquinho melhor, mas mais permissivo, para qualquer nível maior de pressão arterial, piora a minha taxa de progressão, chegando a 6, 7,5 ml por minuto por ano se eu tenho uma pressão mal controlada. Pois bem, essa é a figura de um glomérulo que tem classicamente glomerulosclerose diabética, também chamado de glomerulopatia de Kimmelst-Wilson. Está aqui o Kimmelst, está aqui o Wilson. Eles publicaram isso em 1936. Legal, e a gente aprendeu, se a gente biopsiasse um diabético, ia ter essas lesões nodulares aqui, bem características. O problema é que a gente não biopsia os diabéticos, e quando a gente tem biopsiado, às vezes a gente toma um susto e não acha essas lesões. E ninguém sabe muito bem por que o sujeito perde a função renal se ele não tem glomerulopatia diabética, como era descrito pelo Kimmelst e pelo Wilson. E aí, um estudo muito interessante em 2021
pegando um banco de rins de nefrectomia por tumor. Então, o sujeito tinha um tumor, tinha que fazer uma nefrectomia, eles pegavam esse produto de nefrectomia e tiravam um naco bem razoável do rim e estudavam de maneira bem generosa o que acontecia nesses pacientes, nessa coorte. Eram 90 pacientes com diabetes que tiveram tumor de rim, que fizeram nefrectomia. A média da filtração estava preservada, mas tinha 40% que já tinha uma queda. E o que eles encontraram foram diversos graus de albuminúria nessa coorte, e quando eles viram a biópsia, pacientes que têm 60 de filtração, quase 100% tinham lesão vascular grave, né? Nefroesclerose hialina aqui, esclerose arteriolar grave, quase 100% dos casos. E alguns tinham glomerulosclerose, mas também 30% dos casos até já tinham grau de fibrose e atrofia tubular em boa parte da amostra, sem ter uma queda da filtração. Então, mostrando que sim, que talvez isso explique por que eu evoluo com doença renal diabética sem albuminúria, porque eu tenho uma doença vascular cada vez mais importante no tipo 2, e isso pode explicar por que eu perco meu rim, mesmo sem ter aquela doença clássica de glomerulopatia. E isso talvez explique também por que eu tenho trajetórias diferentes. Esse é um artigo muito interessante do Nature, em 2021, mostrando que a forma de perder o rim, classicamente, é essa, né? Eu tenho a filtração preservada, desenvolvo albuminúria, e em algum momento minha filtração começa a cair. Mas, cada vez mais, a gente tem visto na prática alguém que tem uma trajetória de declínio rápido, né? Ainda com proteinúria em algum momento. Mas tem aquele paciente que pode perder o rim sem proteinúria, que seria a doença renal diabética. Então, hoje, quando você está frente a frente com o paciente, você pode encontrar vários tipos de trajetórias, até trajetória de regressão, em pacientes que antigamente você esperava um tipo de padrão e não é o mesmo para todo mundo. É muito frustrante cuidar de um paciente renal crônico com 40, 50 de filtração, que em 1 ano, 2 vai para 15, em 3 anos está em diálise. É frustrante, mas tem uma explicação para isso. Existem pacientes que, a despeito do que você faça, ele tem uma progressão rápida. A gente sabe que a gente chegou hoje com muita mudança desse perfil da doença renal diabética. A gente ajudou muitos pacientes fazendo uma série de estratégias. Então, a gente fez uma série de trials clínicos que estão aqui elencados, controlando a glicemia de maneira mais rigorosa, né? Tentando ser mais rigoroso ainda, usando drogas que previnem a ação da angiotensina no rim, controlando melhor a pressão, associando drogas. Então, rapidamente, em 93, o sujeito aumentou o controle glicêmico de um número de pacientes com diabetes tipo 1 e mostrou que isso diminui a progressão para a doença renal. Depois eles fizeram isso em tipo 2, o estudo Advance, que mostrou também que diminui desfechos ruins, né? Não diminui morte, mas diminui desfechos macrovasculares e microvasculares se eu controlo a minha hemoglobina glicada para níveis de 6,5 comparado a um 7,5. Ou seja, está indicado perseguir um controle metabólico melhor. Né? E isso a gente vê aqui, para cada nível de controle pressórico, ou seja, se eu tenho um super controle pressórico, melhora o meu ganho, mas é tão maior quanto maior for o meu controle intensivo de glicemia. Então, é somatório. Então, se eu controlo a pressão com drogas com perfil benéfico para o rim, ótimo, e se eu ainda controlo a glicemia, a minha queda de doença renal é maior ainda. Então, tem um efeito de associação. Mas esse estudo que tem mais de 10 anos, tentaram aumentar mais o controle ainda, para níveis abaixo de 6,5 de hemoglobina glicada, quase normalizando. E aí o que aconteceu? Que o paciente acaba morrendo mais se você persegue um nível de normalização da hemoglobina glicada. Então, isso foi um ducha de água fria. A gente aprendeu que não é um controle metabólico a qualquer custo, porque isso tem um preço a pagar sem benefício nenhum e até um aumento do risco de morrer. E se a gente olhar o renal crônico, que tenta fazer um controle metabólico menor que 6% de hemoglobina glicada, ele tem um risco maior de morrer e um risco muito maior, principalmente se ele for renal crônico aqui, de fazer hipoglicemia. E com relação às drogas que previnem a angiotensina, a ação da angiotensina, né, tentando diminuir todas as ações negativas da angiotensina. Já tem um tempão que o Zatz, lá junto com o Brenner, mostrou que se eu pegasse o rato com albuminúria, com diabetes, e eu desse enalapril para ele, eu protegia o rim. Bacana, faz muito tempo, o professor Zatz ficou famoso, depois dele levaram para a clínica isso, deram captopril diminuindo a doença renal em diabéticos, tipo 1, depois no tipo 2 precisou de um tempão, então já tem 20 anos que a gente aprendeu no estudo renal, redução de 22%, e depois no estudo com ibersartan, mesmo com níveis de pressão parecidas com o grupo controle, mas controlados por amilodipina e outros, quando eu dou ibersartan, eu previno em 23% desfechos ruins renais. Então, parece que sim,
eu tenho que bloquear o sistema renina-angiotensina, mas aparentemente não tem sentido associar. Embora tivesse uma plausibilidade biológica de aumentar, de associar drogas, diminuindo o TGF-beta na urina, ou estresse oxidativo, ou albuminúria, quando fizeram isso na prática, e isso é um estudo já que tem 10 anos, combinando IECA e BRA, a gente viu que não teve nenhum benefício em endpoints de desfecho renal, e pior, eu tive mais ira, eu tive mais hipercalemia. E também a questão do controle pressórico, independente do bloqueio da angiotensina, a gente sabe há muito tempo já também que quanto maior o meu controle pressórico, menor a minha curva de progressão de perda de função renal. Existe uma associação aqui de quanto melhor o meu controle pressórico, menor a minha taxa de perda renal. E, obviamente, isso foi testado também há mais de 10 anos, mostrando que se eu faço um controle intensivo da pressão abaixo de 135 de sistólica, objetivando 120, a ideia é que isso aí pudesse ter ganho além do bloqueio da angiotensina. E, infelizmente, a gente não viu nenhum benefício com essa estratégia. Tá? Então, a gente aprendeu que ECA e BRA são bases da renoproteção, que o controle metabólico previne, mas alvos rigorosos talvez não sejam desejados, que o controle da pressão previne, mas que também alvos rigorosos talvez não sejam desejados. De maneira que hoje, os guidelines sugerem que você pode até perseguir uma hemoglobina glicada mais baixa, desde que o teu doente não tenha uma doença renal crônica muito grave, não tenha muita doença macrovascular, tenha uma expectativa de vida maior, seja jovem, possa reconhecer uma hipoglicemia e assim por diante. Né? Mas se for o contrário do que eu acabei de falar, você pode ser um pouco mais permissivo e permitir um polo de 7,5% de hemoglobina glicada. Da mesma maneira, com alvo de pressão, praticamente toda a diretriz sugere que você não deve ser tão agressivo, você deve manter a pressão arterial dos pacientes com doença renal crônica, mas principalmente com diabetes, abaixo de 130/80, mas ninguém hoje é tão rigoroso a ponto e isso é muito disputado na literatura, de perseguir níveis abaixo de 120/80. Eu gosto desse estudo em inglês, onde o sujeito sugere que você deve ter um cardápio de medicina de precisão, e você vai ajustar a tua pressão do paciente. Se ele é um tipo 1, menos de 30 anos, com função renal normal, vamos controlar a pressão. Se ele é um idoso, velhinho, com mais de 75 anos, sem doença renal, eu posso ser mais permissivo. Se tiver doença renal, eu posso ser um pouco mais rigoroso, mas não tão rigoroso como aqui. Então, eu tenho que ajustar isso para os meus pacientes. E mudança de estilo de vida? Caramba, falando de remédio e não fala de mudança de estilo de vida? Pois é, o maior estudo que testou mudança de estilo de vida foi frustrante. Foi esse estudo Look Ahead, que pegou mais de 5.000 pacientes, seguiu por quase 10 anos, fazendo intervenção importante no estilo de vida, exercício, controle glicêmico, emagrecimento, e tipo 2, com índice de massa corpórea aumentada, e não houve uma redução significativa, o hazard ratio foi próximo de 1, de risco de morte cardiovascular, infarto, stroke, não houve diferença. Frustrante, 10 anos atrás, a gente deixa de fazer isso, de sugerir que os pacientes façam isso, jamais. Até porque, primeiro, é difícil, né? É difícil perder peso, geralmente eu descolo depois de uns anos. Atividade física também, eu faço atividade física e desanimo. A minha hemoglobina glicada cai, depois eu descolo e começo a relaxar. Né? Assim como a minha circunferência abdominal. De maneira que é difícil fazer, mas a gente insiste, até porque em análise pós-hoc de subgrupos como o renal crônico, a intervenção determinou a proteção 30% de desfecho de doença renal dialítica e doença cardiovascular, se eu faço essa intervenção mesmo em pacientes no subgrupo que já tem doença renal. Então, ninguém vai deixar de fazer porque o estudo foi negativo. Isso ajuda no controle glicêmico, inclusive. E aí, mais recentemente, a gente foi afogado aí por uma avalanche de estudos novos com drogas novas. Drogas para diabetes, como o inibidor de SGLT2, um canal de transporte tubular no rim de glicemia, de reabsorção de glicemia no tubo proximal, como análogos do GLP-1 e tentativa de bloqueio mineralocorticoide com uma droga mais nova, mais seletiva para receptores mineralocorticoide. 2 estudos, além de drogas novas que não chegaram para a gente, como bloqueio de endotelina, de Jaxstat. Para fazer de uma história longa, curta, não quero que vocês leiam isso, obviamente, só são a lista dos estudos, né? Credence, DAPA, CKD, EMPA, Canvas, EMPA-KID, e assim vai. Essa é uma revisão boa de 2021, mostrando o resultado desses trabalhos. Para fazer de uma história também longa, curta, tem uma redução de desfechos cardíacos ruins e desfechos renais de 40% quando observa o uso dessas drogas para ajudar no controle do diabetes. E redução de mortalidade de 30%, né, como fator independente. Isso é uma coisa tão assustadora, que essas drogas, o inibidor de SGLT2, ganharam uma nomenclatura de Breakthrough Therapy,
O FDA designou essas drogas como uma droga breakthrough therapy. Nos últimos 10 anos, talvez tenha 5 drogas ou 3 drogas que foram designadas assim. É muito raro você ter uma intervenção, vocês têm farmacêuticos aqui, intervenção médica que faça um negócio desse em alguém. Né? De maneira que o número necessário para tratar com o inibidor de SGLT2, um diabético com 50 de clearance, e evitar que ele morra ou tenha doença cardiovascular, é de 20 para diminuir uma morte. Isso é um NNT, o número necessário para tratar, menor do que a aspirina para doença cardiovascular, que é de 37, por exemplo. Tá bom? E é isso que faz. Você estuda com a canagliflozina, né? O estudo Credence, se não me engano, Credence, sim, mostrando uma redução da taxa, da perda da taxa de filtração, jogando um paciente que faria diálise aqui em 10 anos de doença para fazer diálise com 25 anos de doença. Então, é isso que a gente quer. E se diminuir a mortalidade cardiovascular, é possível que ele chegue vivo até esse ponto e não morra antes do caminho. Né? Mas a gente tem outras drogas, como os receptores do agonista de GLP-1, que mostram um efeito benéfico também, um perfil bom para os rins, com a diminuição de mortalidade, de maneira independente do controle glicêmico. A gente tem a trazentana, que não chegou para a gente, que é um bloqueador de endotelina, que também protege o rim, né, protege a albuminúria, protege doença renal crônica de maneira menos intensa, em torno de 20%, talvez, ou um pouco mais, mas que também a gente está sob júdice, porque ela determina o maior número de internação por insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa esperar esses resultados mais claros. E os mineralocorticoides, além do bloqueio da angiotensina? Isso aqui é um monte de estudo mostrando bloqueio com, a maioria deles, estudos aqui são com spironolactona, mostrando que em quem tem doença renal, estágio precoce ou tardio, os resultados são muita ginecomastia, muita hipercalemia, o resultado benéfico duvidoso com essa droga, ao contrário do coração, para prevenir doença renal. Mas para prevenir coração, para prevenir doença cardíaca, ela funciona muito bem. Mas se a gente olhar o que aconteceu com a hipercalemia depois que o estudo Rails foi publicado, aumentou muito a prescrição nos Estados Unidos de spironolactona, e olha o que aconteceu com as internações por hipercalemia num hospital como esse aqui. Teve uma chuva de hipercalemia. Isso é mundo real, depois de um estudo de intervenção. Quando a gente olha os estudos com a droga mais seletiva que bloqueia os receptores mineralocorticoide, como a finerenona, que também não chegou no Brasil ainda, a gente vê no estudo Fidelio, no estudo Figaro, um benefício menos intenso que o inibidor de SGLT2, mas um benefício de proteção de desfecho cardiovascular e renal também. Tá? E isso para basicamente qualquer definição que você tem aqui de desfecho renal, você tem uma proteção significativa, e mesmo em análise de sensibilidade, análise de subgrupo, e, mais importante, só 1,2% num estudo e 2,4% em outro, dos pacientes tiveram hipercalemia exigindo descontinuação. Parece que o inibidor é tão seletivo que não esteroide que impede hipercalemia. Como é que essas drogas agem? Não é o escopo dessa aula aqui, tem uma série de ações do SGLT2, aparentemente, quando eu não absorvo glicose no rim, eu também faço uma natriurese, isso desarma o meu feedback, arma o meu feedback tubo-glomerular, eu faço uma vasoconstrição na aferente e diminui a pressão capilar glomerular. É uma explicação muito simples, muito rasa, deve ter uma série de outras, porque diminui marcadores inflamatórios também. Tá? Então, tem uma série de ações aqui nesse quadrado vermelho, que a gente não vai discutir aqui, pleiotrópicas, que provavelmente ultrapassam esse resultado. De maneira que esse é o cenário hoje, um cenário onde eu tenho que mexer com fatores de estilo de vida, tem alguns que eu não consigo mexer, que são fatores demográficos e genéticos, eu posso mexer em parâmetros clínicos, principalmente com essas intervenções, inibidor de SGLT2, agonista GLP-1, receptor GLP-1 e até inibidores de DPP-4 para melhorar o controle glicêmico, bloquear o sistema renina-angiotensina aldosterona, de preferência com os análogos novos assim que estiverem disponíveis, e tentar mudar a trajetória da doença renal. A gente não tem biomarcadores que determinem quem que eu posso otimizar o meu tratamento baseado nisso ainda, mas é possível que eu tenha no futuro para não ter que ficar biopsiando ninguém. O que a gente quer é diminuir a perda da filtração. A gente está numa fase agora que, depois de 10 anos acumulando experiência com essas drogas, a gente está fazendo análise pós-hoc. O que é? A gente começa a perguntar: qual é o mecanismo de ação? E o que acontece que eu fico caindo a filtração quando eu uso o inibidor de SGLT2? Isso não determina um pior prognóstico? Elas funcionam em doença renal sem albuminúria? Ela funciona em doença renal crônica mais avançada? E a gente tentou responder isso aqui olhando a literatura. Então, hoje, lembra do KIM-1? A gente vê que quando você usa o inibidor de SGLT2, eu diminuo a minha expressão do KIM-1. Né? Eu aumento a expressão do KIM-1. Por quê? Quando eu inibo o SGLT2, é como se a célula não recebesse suprimentos.
ela monta uma resposta adaptativa de deprivação de oxigênio e nutrientes. Isso faz com que a célula sobreviva, por exemplo, a hipóxia, uma injúria tubular. Então, aparentemente, a proteção tubular de fibrose que o inibidor de SGLT2 determina pode estar relacionado a ficar estimulando a célula numa situação de privação de nutrientes, o que pode sugerir que ela monte uma resposta adaptativa protetora. E a preocupação que a gente tem de quando usa uma droga como essa, uma dapagliflozina, uma empagliflozina, é de que a filtração cai quando você usa e depois melhora. Então, minha preocupação, será que eu não tenho mais risco de ira? O paciente tem um diurético a mais, que é o inibidor de SGLT2. Aparentemente, eu tenho menos chance de ter ira quando eu uso uma dapagliflozina do que quando uso placebo. Então, eu tenho menos ira do que imaginava no mundo real. E pessoa que não tem albuminúria, ajuda também? Também ajuda. Mesmo no não albuminúrico, eu tenho proteção. Olha o que eu falei para vocês. Quando eu uso a dapagliflozina, aqui no caso a ertogliflozina, eu tenho uma queda de filtração que depois reverte e no final eu acabo sendo protetora para minha filtração comparado ao controle. Isso acontece mesmo em quem não tem albuminúria, ou seja, independe do controle da albuminúria também. E a gente aprendeu que dá para usar em níveis mais acentuados de doença renal crônica. Antes a gente só usava acima de 30 de filtração, baixou para 20 de filtração, porque a gente viu que mesmo em subgrupos, numa análise de pós-hoc desse estudo DAPA-CKD, pacientes com doença renal crônica mais avançada também tinham proteção. Depende do esquema hipotensor que o paciente usa? Não. Esse é um estudo, que eu não vou ler para vocês todo, do JAMA Cardiology, mostrando que independente se usa IECA, beta-block, diurético, antagonista mineralocorticoide, o efeito persiste, a interação aqui para cada uma dessas coisas é maior que 0,05, ou seja, independe de drogas que eu uso para controlar minha pressão, o efeito das glifosinas se mantém. E se eu associar com um receptor de mineralocorticoide? A gente não sabe se usar as duas drogas é melhor ou se é seguro. Já fizeram uma análise também, pós-hoc, mostrando que mesmo em quem está usando um bloqueador de receptor de mineralocorticoide, ainda assim a proteção existe. Aqui a linha vermelha contínua, vermelha sem usar e azul usando previne, seja usando mineralocorticoide, linha contínua, seja não usando linha pontilhada. E esse estudo mostra, analisando, juntando o estudo Fígaro e o Fidelio, né, que usaram a finerenona, o estudo Fidelity, que junta esses dois estudos, mostra que se eu usava alguma glifosina junto, também, que está aqui, o inibidor de SGLT2, eu protejo mais intensamente do que se eu usar individualmente só o inibidor de mineralocorticoide. Esse estudo crossover também mostrou, dapagliflozina, cai minha albuminúria. Splenrenona, um outro tipo de análogo de antagonista de aldosterona, também cai. E se eu uso os dois, parece que a queda é mais acentuada ainda. Agora, estou acabando, preciso dizer para vocês uma coisa. Quando fizeram a canaglifosina e testaram para controle de diabetes, eles observaram o maior número de amputações nos pacientes. Não viram isso com a dapaglifosina, não viram isso com a empaglifosina, nem com outras glifosinas, mas com a canaglifosina, eles viram isso aí. E todo mundo falou na época, isso aí foi um efeito que não deve ter, foi um achado, foi fortuita a associação. E obviamente, o paciente melhora a mortalidade. Melhora a doença cardiovascular, melhora a doença renal, então, né, vamos embora. Mas saiu um estudo agora, semana passada, onde o pessoal da Harvard pegou 2 grandes coortes gigantes dos Estados Unidos, olhando desde 2013, quando essas drogas começaram a aparecer, até 2021, e compararam o uso, a prescrição, dado administrativo, tá, de prontuário, requisição em farmácia, quem começou a usar o inibidor de SGLT2 versus quem começou a usar o agonista do GLP-1 como um controle. E comparou esses grupos, e eles viram que tinha mais chance de ter fratura, infecção genital, amputação, e aqui quase batendo no efeito neutro, fraturas ósseas não lombares, não vertebrais. Então, isso aqui, é claro, a gente já sabia, né? Como você tem uma glicosúria, tem mais chance de ter corrimento, vulvovaginite, infecção urinária parece que não tanto, mas chama atenção que persiste uma curva muito diferente desses pacientes, e a gente está falando de 100 mil pacientes que usaram 50 mil essa droga e 50 mil essa. Quem usa o inibidor de SGLT2 parece que tem mais risco mesmo de ter amputação. Então, isso precisa ser dito, isso foi publicado semana passada, é um estudo de coorte, estudo administrativo, mas fica esse alerta. Então, talvez, estou começando a olhar agora, que talvez você tenha que ter o cuidado de fazer uma análise de estudo de doença macrovascular, checar se não precisa fazer uma angioplastia primeiro, ver a doença vascular, inspecionar os pés,
do diabético antes de começar com essa droga. Problema disso aí, hoje em dia, implementação. Implementar é muito difícil. Eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Isso é de 20 e 22. Pesquisar albuminúria em doente diabético. Já falei para vocês, só 10 a 40% dos pacientes têm pesquisa de albuminúria e são diabéticos sabidos. Isso é dado americano. Usar inibidor de enzima de conversão ou BRA. A gente viu que tem coisa de mais de 20 anos. Só 25 a 40% dos pacientes recebem. Por quê? Porque nós somos ruins. Nós médicos somos ruins. A gente não aplica a boa prática médica, a boa evidência. E agora já tem dado de 10 anos que só 13% dos pacientes estão recebendo uma droga que diminui em 30% o evento cardiovascular e diálise. Ou seja, a gente tem uma dificuldade de implementar as coisas. Por quê? É custo, é aprovação de convênio, é mudança de prática, mudança cultural, medo de amputação, eventualmente. Tá bom? E o agonista de GLP-1 também só 17% dos pacientes usam. Então, para acabar, a gente tem uma abordagem para fazer no renal crônico. Esses são dados executivos sumários do CADIGO, de doença renal diabética. Base, dieta, exercícios, parar de fumar, manter o peso. Segunda linha de tratamento, metformina, inibidor de SGLT2, ou seja, já entrou como segunda linha para todo mundo, inibidor de SGLT2 de tipo 2, tá? Bloqueio de angiotensina, estatina para quem precisa. E na terceira linha, eventualmente, se continuar precisando de controle de diabetes, agonista GLP-1, AS, e eventualmente, se continuar proteinúrico, o antagonista mineralocorticoide. Ainda não tem aqui bloqueio de endotelina e outras drogas, certo? Com o objetivo de controlar a glicemia, controlar a pressão, controlar lípide, né? Então, essa é a base. Mudança de estilo de vida, primeira linha de tratamento, metformina, se for tipo 2, e inibidor de SGLT2. Lembrar, menos de 30, para de usar, menos de 45 de filtração, reduz a dose, diálise não pode dar, metformina. E inibidor de SGLT2 descontinua com menos de 20, a gente está esticando um pouquinho o elástico, mas começa a usar acima de 20, e se baixar de 20, muito rapidamente, 15, 10, suspende também. Em diálise não dá. E aí, outras drogas, a primeira está aqui com perfil bom para o rim, e outras drogas para ajudar a manter a glicemia. Em verde está a doença renal tipo 2, do diabético tipo 2, e em azul para todo mundo. Então, lembrar que SGLT2 é só para tipo 2, metformina também, não ajudou a controlar a glicemia, agonista GLP-1, nunca junto com um inibidor de DTP4, bloqueador mineralocorticoide, a gente não tem a droga nova à disposição, e aqui a gente tem sempre a necessidade de bloquear renina-angiotensina, tipo 1 ou tipo 2, maior dose tolerada, não associa, controle pressórico e controle de lípide, prevenção secundária e assim por diante. Tá? Não acabou a história, esse é um slide para contar para vocês do ano passado, que as pessoas continuam olhando candidatos proteicos numa análise de proteômicas, por esse SOMA-SCAN, e estão achando ainda candidatos cuja função não tenho a menor ideia quais sejam, dessas drogas, dessas proteínas, candidatos eventualmente que estejam relacionados para análise de proteômica para progressão de doença renal diabética. Então, isso provavelmente vai determinar novas drogas. Esse é um trabalho muito interessante do ano passado, que esses autores fazem, dissertam sobre o que você tem ao alcance da mão e o que está vindo para diminuir a inflamação em doença renal diabética, o caminho para 2030, mostrando que eu tenho que atacar o metabolismo com essas drogas que a gente discutiu agora no final da aula, eu tenho que atacar a hipertensão com foco em angiotensina, aldosterona e talvez endotelina, e eu tenho uma série de mecanismos de estresse oxidativo e AIDS que eu posso também bloquear com bardoxolona e outras, que precisam ser exploradas. Então, essas vias de sinalização em toda aqui downstream precisam ser exploradas para evitar e esticar a vida do diabético sempre para que ele não tenha doença renal. Só para vocês terem ideia, olha a quantidade de trial que tem no Clinical Trials hoje, com provavelmente resultado para 23, 24. Então, a gente vai aprender coisas novas com drogas, terapia celular, monoclonais, bardoxolona inibindo o NF-κB e assim por diante. Tá? Então, mensagens para levar. A gente está vivendo um momento de muita inovação dentro da nefrologia, da medicina interna e cardiologia, muita disrupção e tradução clínica do que se pesquisou nos últimos 20 anos na doença renal diabética. Então, além desse tratamento multitarget para pressão, com foco na angiotensina, com foco de SGLT2, está aparecendo os agonistas de GLP-1, eventualmente o bloqueio mineralocorticoide. A gente vai ter que aprender a ver como é que usam, como é que a gente combina essas coisas para ver se a gente ganha
mais resultado ainda com a combinação, mais coisa parece estar a caminho, porque tem ainda um monte de via fisiopatológica para ser explorada. Tem muita coisa sobre predisposição genética para doença renal diabética, mas está começando a vir muita coisa em relação à epigenética também, que eu comentei com vocês. A gente tem um desafio grande aí, conta com os farmacêuticos, com outras profissões aí dentro do ambiente multiprofissional, para ajudar na implementação dessas terapias. Então, a tradução entre o conhecimento científico e a aplicação na prática ainda tem sido um desafio desde sempre. Desde que começou a medicina baseada em evidência, a gente ainda continua correndo atrás para que o que funcione seja prescrito, né? E tem ainda um pouco de aprendizado também para a gente fazer de estudos que seriam fase 4, mundo real, né? Eu tenho usado muito o inibidor de SGLT2, até porque o SUS aprovou, e nos diabéticos do HC acima de 65 anos, mas eu tenho visto muito insuficiência renal, mais do que descrito. Aquela queda de algumas semanas depois da recuperação, estou tendo, às vezes, que suspender o inibidor de SGLT2. Então, eu estou meio assim, será que é uma experiência enviesada? Estão tomando errado o remédio? Então, lembra do que aconteceu com o estudo Rails, né, das hipercalemias? Então, talvez a gente comece, no mundo real, a usar essas drogas e a gente comece a ver algum tipo de outra coisa que a gente talvez não tenha visto nos estudos e na análise pós-hoc. E outra coisa é se a gente não tem que começar a fazer igual os oncologistas, né? Nem todo mundo calça 36 ou 42, né? Tem sapatos diferentes, pés diferentes, talvez a gente tenha que fazer terapias diferentes para pessoas diferentes, e não ser uma receita única, que nem eu mostrei no Cadigo lá. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, espero não ter aborrecido vocês, ter trazido coisas novas. Essa é uma aula de atualidades, mas eu gosto sempre de fazer o histórico para chegar, por que a gente chegou aqui, como que a gente chegou onde a gente está, tá bom? Obrigado. Perguntas, dúvidas? Tem uma teoria de que quanto mais cai, ou quanto mais tem a resposta inicial da queda da filtração, depois ele tem um efeito mais prolongado. Você já viu isso? O que tem, demonstraram isso aí, é a coisa da epigenética. Quando você faz um bom controle glicêmico, esses estudos mostraram isso, os estudos que controlaram a hemoglobina glicada e foram suspensos, muitos doentes tiveram um rebote, voltaram para o mundo real e ficaram lá com seus 7,5, 8. Aqueles que tinham controle metabólico no braço de intervenção mantiveram uma resposta de proteção duradoura. Eles acham que criam uma memória na cromatina. Toda a resposta ao estresse fisiológica da hiperglicemia se mantém. E talvez eu acho que o grau de intensidade, que seria uma intervenção versus controle, determina uma melhor resposta lá na frente. Eu acho que daí que vem isso, se eu não me engano. Sabiam isso tudo já? Não? Dúvidas? Muitas? Eu tenho um monte. Ai, tô intimidada. A alteração que a gente tem na cromatina dos diabéticos é por causa da inflamação? Não, na verdade, o que você tem é um processo de alteração metabólica. Aquilo que acontece, que eu mostrei na membrana basal, ou na célula tubular, no mesândio, no fibroblasto, que é incubado com glicemia, você imagina isso acontecendo em todos os órgãos. Então, você tem um ambiente glicêmico, um estresse oxidativo, aqueles produtos de glicosilação avançada, aquilo está acontecendo em todos os órgãos. Então, você está tendo uma alteração de transcrição de uma série de RNA mensageiro e proteína que vão ser pró-inflamatórias, pró-fibróticas. É daí que vem, entendeu? Fala, Gabriel. Primeiro, queria parabenizar pela aula, né? Só queria te perguntar em relação ao uso de inibidor de SGLT2 naqueles pacientes com clearance aí meio limítrofe de 20, a gente espera uma diminuição da taxa de filtração glomerular que seria esperada, né? Para aquele mecanismo de feedback do glomerular, enfim, vasoconstrição arterial aferente, enfim. Mas você falou que iniciou em alguns pacientes, geralmente você começa com a dose de, por exemplo, 5, 10, vai aumentando, você deixa 5 nesses pacientes, e eu estava até pesquisando esses dias, daí até vi um clinical trial que eles estão tentando usar dapagliflozin em paciente dialítico para ver benefício cardiovascular, mas ainda não tinha nenhum resultado. Excelentes perguntas, Gabriel. A primeira dela, eu acho que você acabou explicando por que eu estou tendo uma experiência, às vezes, dissaborosa, para dizer o mínimo, com alguns pacientes.
Eu tenho um ambulatório lá no HC que tem muito paciente com 25, 15, 10, 20, 25 de clearance. Tem um pouco paciente com 40, 45. Então, a minha experiência está sendo iniciar dapaglifosina com 25, 30, na melhor das hipóteses. E talvez por isso eu estou tendo uma visão um pouco mais de queda de filtração, que às vezes demora a voltar, se perpetua e me dá medo, eu acabo tirando. Então, estou fazendo aqui um meia-culpa de por que talvez a minha experiência seja ruim, porque eu estou começando já no extremo, embora os estudos dizem que talvez dê para começar a ter 20. Não vi nenhum dado se começar com 5 de DAPA em vez de 10 é melhor. Não sei, vamos ver. Eu não conheço nenhum estudo onde testaram doses menores. A empaglifosina tem 10 e 25, agora daria até para comparar doses, ver se tem um efeito dose dependente. A EMPA, DAPA é 10, né? Eu nunca vi ninguém usar, começa com 5, nunca vi essa recomendação. Então, não sei se talvez a tolerância fosse melhor e, eventualmente, você pudesse fazer um incremento mais progressivo. Uma bela pergunta. Acho que não sei se tem resposta, eu não achei. E a outra pergunta que você fez foi com relação a... Qual foi a última? Dialítico. Então, eu tenho paciente dialítico que está usando, e eu falo, isso é off-label, mas está usando e está indo bem, né? E os cardiologistas estão usando em todo mundo, virou uma febre, e eu acho que vai ser difícil controlar, e a gente vai começar a ver efeitos disso, talvez até tenha benefício. Talvez até tenha benefício. Mas, de novo, né? Esses doentes, no primeiro momento, foram excluídos todos dos trials, né? Agora a gente vai aprender. É igual espironolactona, né? As pessoas estão usando espironolactona em doente em diálise. Já que eu consigo controlar o potássio, então, ao contrário daqueles DRC estadio 3 a 5 que eu tinha, onde o resultado ficou meio esquisito, com muito efeito colateral, pelo menos com espironolactona, mas a gente vai ter novos mineralocorticoides, antagonistas, talvez não precise disso, mas estão usando. Outro dia saiu um trial inicial de espironolactona em diálise, muita hipercalemia. Os caras estão vendo que não dá para dar. Talvez até tenha que ser abortado. O que é até esquisito de pensar, né? Porque eu preciso do rim para fazer hipercalemia. Se eu não tenho rim, só que eu tenho o intestino. E, eventualmente, eu posso fazer uma hipercalemia porque eu bloqueio canais em outros locais. Mas o Elias Davi está fazendo, lá no HC, um trabalho com odactone em renal crônico dialítico. Então, o renal crônico dialítico, vocês que estão aí, eles não são contemplados em quase nenhum trial. É uma coisa de inequidade, até a sociedade de renais crônicos vivem brigando por causa disso. Seria mais ou menos como eu tenho um câncer e meu câncer nunca é testado em nenhuma droga. Porque se eu fosse renal crônico dialítico, eu ia ficar bem chateado. Eu nunca participo de nenhum trial, eu sou sempre critério de exclusão. Então, é um problema que a gente tem e está sendo muito debatido isso hoje com relação à questão de equidade e representatividade, né, Zita? Doutora Marisa? Oi, boa tarde. Boa tarde. Desculpe que eu acho que na introdução me parece que minha internet falhou e eu não pude acabar a apresentação de vocês. Então, porque para nós clínicos, assim, do ponto de vista prático, assim, qual é a orientação quando a gente recebe um paciente que é diabético, está com uma função renal aparentemente normal, e agora você falou que aqueles pacientes, que o grupo de pacientes que a hemoglobina glicada ficou normal, tiveram uma evolução pior, eu fiquei um pouco assustada com isso. Não sei se eu entendi bem o que é isso, mas porque o que o clínico normal acha é que, assim, bom, legal, a hemoglobina glicada está boa, então o paciente está indo bem. E aí eu fiquei sem saber direito se é isso que a gente tem que imaginar, né? Então, deixa eu refrasear para a senhora. O que os trabalhos mostraram foi, no primeiro momento, que controlar a glicemia, quanto mais controlada, melhor no renal crônico, que já tem doença renal crônica, no diabético, perdão, que já tem doença renal crônica. Algum grau de disfunção com filtração abaixo de 60. O que os estudos chamaram a atenção é que, se eu insisto em controlar mais, abaixo de 6, 6,5%, isso pode não ser bom para todo mundo. Eu tenho mais, aumenta a minha mortalidade, aumenta o meu número de eventos de hipoglicemia. Então, o que a gente aprendeu é, sim, sempre procurar alvos de 6,5, pelo menos. O que a gente aprendeu é que abaixo de 6,5, que talvez não seja muito recomendado no renal crônico, idoso e tudo mais. Mas a recomendação que mensagem final para um clínico que assistiu a aula, tem muita droga nova. O inibidor de SGLT2 hoje é uma droga para se utilizar em paciente diabético tipo 2
para prevenir cardiopatia e doença renal, como estratégia de primeira linha, junto com bloqueio de angiotensina e junto com controle glicêmico com metformin. Perfeito. Agora, já que a senhora levantou isso aí, e a senhora vê muito paciente crítico, paciente que está instável, que interna no hospital, eu queria dividir com vocês uma coisa para os farmacêuticos, se tiver algum aí também. Quando o paciente interna no hospital, porque ele teve uma pneumonia, que ele teve uma diarreia aguda, que ele está com febrão e talvez seja um COVID, ou ele vai preparar para uma colonoscopia e faz um preparo que é do mal. Idealmente, a gente tem que lembrar que isso é o sick day, é o dia doente. Quando eu sou um clínico que interna um paciente na situação, tira o BRA, tira a IECA e tira o inibidor de SGLT2. Senão você vai ter IRA. Eu já vi IRA porque o cara manteve o IECA, o BRA e esse SGLT2 e fez uma colonoscopia. Ou teve uma jeca, ou está febril, está prostrado, não come, não hidrata. Então, quando o sujeito está doente, no dia que ele está doente, seja uma doença provocada por nós ou não, lembrar de suspender essas drogas. Essas drogas são para uso crônico a longo prazo. No momento agudo, a não ser que você seja um cardiopata grave, que você vai comprometer o desfecho dele internado não usando um bloqueio de angiotensina, um vasodilatador, mas de regra geral, para a renoproteção, a gente tem que tirar no momento de doença aguda. E parte dessas drogas que você mencionou, de estar se usando agora, de estar testando agora, são aquelas também que estão sendo testadas, usadas já com algum êxito na cardiologia, né? É a mesma coisa. Mesma coisa. O que aconteceu foi quase uma serendipity, né? Uma observação ocasional, fortuita. Essas drogas eram drogas para controle glicêmico, e, eu já controlei meu diabetes, metformin, mexi no pâncreas, resistência à insulina, né? Eu diminui a absorção de glicose por drogas que estimulam a diarreia, não sei o quê, tudo bem. E, por que não, diminuir a absorção renal? E aí testaram a droga que bloqueia o canal transportador de glicose e viram que não só eu controlava o meu diabetes um pouquinho, baixava lá 1 ponto, 1,5 ponto da hemoglobina glicada, como também protegia o coração e depois eu vi que eu protegia o rim. Então, na verdade, o que se viu, e a gente está tentando entender ainda por que tem um efeito tão benéfico, é que drogas criadas para controle glicêmico tiveram uma proteção fenomenal da doença cardiovascular e doença renal. E parece que independente uma da outra. Mas são as mesmas drogas que foram criadas em 2013, 2014, há 10 anos atrás. E de 10 anos para cá a gente tem aprendido que elas têm esse perfil impressionantemente bom. E do ponto de vista assim, de custo para o paciente, são drogas que já dá para largo. Caras, alguém que recebe um salário de classe média, média alta, pode comprar. É mais um remédio caro que ele vai ter que comprar. Paciente do SUS não consegue comprar. Quem vive de assistência social, previdência social, também não consegue. Então, às vezes, no ambulatório do HC, onde tem um paciente de classe média que usa o sistema público, às vezes dá, mas não é sempre. Então, agora, a Sociedade Brasileira de Nefra, de Cardiologia, estão brigando para isso. Agora o SUS já autoriza o uso dessas drogas para uma série de condições, mas ainda com uma série de rigores. Tem que ser acima de 65 anos, tem que ter um infarto, uma amputação. Mas aquele cara que tem 50 de filtração e está bem, esse ainda não está liberado para receber pelo SUS. E seria o ideal, né? É o ideal, mas assim, se o SUS fizer a conta, eles vão ver que é a mesma coisa aconteceu com o losartan, quando aconteceu com a estatina, né? Vale a pena gastar mais agora e diminuir a necessidade de diálise daqui a 10 anos, 20 anos, ou a quantidade de CAT, cirurgia vascular, etc. e tal. É só fazer a conta. Claro. Mas é caro, é alto custo. Tem que preencher como é que chama aquilo lá? LME, vai falar PAC, tem que preencher o LME. Na farmácia popular já tem, Maria Júlia? Tá bom, não sabia. Com os mesmos critérios. Tá. Em torno de R$70 o tratamento com dapagliflozina para 30 dias na farmácia. Isso. Farmácia R$200. As mesmas coisas, os mesmos critérios do SUS. Então tá aqui, eu descobri que na farmácia popular é que nem no SUS em hospital de alta complexidade. Você preenche lá os critérios e ele pode pegar. Talvez deve ter período de shortage, né, onde vai acabar o remédio, como acontece com qualquer remédio de alto custo, né? Não vai ser sempre mantido com... Ainda mais se aumentar o perfil de doentes que toma, né? Bom, pessoal, a gente Foi está no rápido. nosso horário. Se tiver alguma última pergunta ainda.
Dá tempo? Senão a gente vai ter que encerrar. Tem alguém que falou alguma coisa ali? Não? Paciente com Sjögren. O paciente com Sjögren tem a boca seca e às vezes ele tem uma nefrite intersticial com perdedora de sal. Será que é por isso que ele perguntou? Eu não conheço nenhuma contraindicação formal. Talvez aumente o risco de infecção urinária. Eu não vejo. O transplantado agora estão começando a estudar. Também não estudaram lá atrás. Mas assim, eu não vejo por que, a princípio, alguém tem um Sjögren, uma doença que não está em atividade, ou um lúpus que não está em atividade. Mas, de novo, não foram contemplados nos trials iniciais, né? É bom lembrar, para quem está ouvindo a gente, que mesmo para o não diabético, já existe análise, tem estudo DAPA-CKD, que foi um estudo DAPA-glifosina, em doença renal crônica não diabética. A aula hoje foi diabetes, mas é bom que se diga que mesmo em não diabético, GA, outras doenças renais progressoras, você pode usar essa estratégia. Ele não vai fazer uma hipoglicemia e pode ter um efeito benéfico, aparentemente tem um efeito benéfico na IgA, já tem análise de subgrupo em IgA mostrando que é benéfico, então hoje é mais uma droga que você pode usar em nefropatia da IgA, com disfunção renal, tá bom? Eu acho que vai só aumentar o cardápio, a lista de pacientes elegíveis para esse tipo de estratégia renoprotetora, como foi com o bloqueio de angiotensina lá atrás, né? Começou com diabético, depois passou para qualquer nefropata, né? Desde que tolere. Bom, pessoal, então, tudo certo. Muito obrigada, muito esclarecedora a sua aula, aprendemos muito. E Obrigado. Maria Júlia, você quer algum comentário final, Júlia? Tá bom. Acho que não, Então, acho que está tudo bem. Eu agradeço a oportunidade, professora Marisa. Obrigado, hein? A gente encerra por aqui. Até a próxima semana. Bom final de semana para todo mundo. Quarta-feira que vem temos um novo lanche clínico. Obrigada. Obrigado. Até logo.